Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei Brasil e Portugal. Hoje o nosso programa é muito especial. Deveria ser um programa comentando sobre os 19 anos que nós estamos comemorando hoje da canonização do Padre Pio, mas acontece que eu consegui um convidado que vocês já conhecem e que gostam muito, e cada vez que ele aparece aqui no nosso programa é uma chuva de correspondência, etc. Por outro lado, ele talvez tenha das. Eu estou vendo ele numa outra janela, aqui ele não está me vendo, ele não está vendo vocês, não, ele está rindo, dizendo que não é bem assim. Ele é muito ocupado, porque imagina, ele tem a função que tem mais trabalho nos dias de hoje, provavelmente. Ninguém mais deve ter tanto trabalho quanto ele, porque ele é exorcista. Eu tenho o prazer de estar aqui com o senhor Rubens Milaria Zani, que mais uma vez vai nos contemplar com a sua visita ao nosso canal. Quando o nosso canal, bom senhor, muito obrigado, antes de mais nada. O senhor esteve conosco quando a gente era pequenininho, agora a gente está chegando quase em 500 mil. E Portugal, de modo que o senhor está falando para Portugal também, hein? Ora, pois. Então, eu é que agradeço a delicadeza do convite do senhor. De fato, o trabalho, graças a Deus, não falta. Mas, quando é para Nosso Senhor, a gente arranja um tempo. Essa é a verdade. Porque o nosso tempo é para Ele. Então, a gente divide. Eu me lembro sempre de uma coisa que dizia São Vicente de Paulo. Que a gente lê, inclusive, como segunda leitura na festa dele no breviário. É uma carta que ele escreve para os seus, né? Para aqueles que são da congregação da missão. E ele fala, se você está rezando, se você está em contemplação, em meditação, e toca à sua porta alguém pedindo por alguma necessidade, pedindo a sua ajuda, o que você vai fazer? Você vai dizer, não posso atender porque eu estou ocupado? Não. Você vai atender essa pessoa, porque o que você está fazendo é trocar Jesus por Jesus. É verdade. Ele usa essa expressão. Você troca Jesus por Jesus. Você está em meditação, você está em contemplação, você está em oração, você está com Jesus. Mas aquela pessoa que está precisando de você é ele também. Então, você acaba trocando Jesus por Jesus, vai atender, resolve a situação da pessoa, na medida em que você tem condições para isso, volta depois para a sua oração, volta para a sua meditação. E pode ser até a ocasião de o senhor praticar um ato de misericórdia, né? Dando um conselho. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma coisa sem dúvida. Mas eu vou pedir. Mas é por isso que é sempre um prazer poder participar das suas gravações e anunciar a palavra de Deus por meio desse veículo que eu, de fato, não tenho nenhuma pretensão em conhecer e dominar. Porque não é a minha praia. Não tem coisa Eu mais. me dou muito bem em sala de aula, eu fico muito satisfeito no altar, eu me entendo muito bem no tratamento direto e imediato com as pessoas. Essa coisa de a distância do virtual, a maior distância para mim é telefone. Então, Você sabe que no dia da ordenação do Padre Pio, o sermão do bispo celebrante foi o lugar do padre é em 3 lugares: altar, púlpito e confessionário. E ele tinha razão em dizer isso. E hoje em dia, ele não disse, eu não quero fazer nenhuma maldade, ele não disse teatro, televisão, não disse nada disso. CD, gravadora. Bom, aí eu não pensei que o senhor ia tão longe assim, mas tá bom, então não fui eu que falei. Não, nem sou eu que falo, são os fatos. Claro. É claro. São os fatos. O fato muito simples. E o pior de tudo é que contra fato não tem argumento. Não tem dúvida. Agora, não há argumento. Eu vou pedir para o senhor, antes de mais nada, eu estou tão apavorado, porque o senhor sabe o que acontece? Cada vez que eu mexo com coisas que são danosas para o demônio, ou o gravador não grava, acaba a energia, olha, acontece tudo. Então, eu vou pedir para o senhor começar com uma oração exorcística para garantir a nossa gravação. Bom, o fato é sempre o seguinte, exorcismo a gente sempre faz só de forma presencial. Claro. Mas a oração a gente pode fazer, sem dúvida. Deus onipotente e eterno,
que usais dos meios mais variados para anunciar e comunicar a vossa palavra de salvação, nós os pedimos, derramai a vossa bênção sobre esse veículo, para que nós possamos, com toda tranquilidade e paz, realizar a vossa obra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, monsenhor. Bom, Imagina. eu vou tentar eu vou tentar poupar o tempo do senhor, mas é terrível, porque eu luto contra mim mesmo aqui, porque eu gostaria de esticar isso aqui. Embora todos os meus técnicos aí de internet falam, não pode passar de meia hora, mas é difícil, é muito difícil. Ainda mais que eu tenho um pouquinho de sangue Pai italiano. da situação. É. Mas é o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui, teria muito mais, dá para o senhor fazer um seminário, aí, passar uma semana falando, mas eu procurei coisas assim muito ligadas ao Padre Pio, porque há certas coisas que, por desconhecimento da doutrina católica, as pessoas, evidentemente, não sabem, como a diferença entre possessão, vexação, etc., que eu acho que era o caso do Padre Pio. E a pergunta muito recorrente aqui, o Padre Pio não era exorcista, porque para ser exorcista tem que ter uma autorização especial, etc. Bom, Justamente. no entanto, tem o famoso caso de uma possessa que levaram para São Giovanni Rotondo e o exorcista lá da Manfredônia, da diocese da Manfredônia, não conseguiu expulsar o demônio da mulher. Aí o Padre Pio foi, deu uma bênção para ela, né? E o demônio explodiu e foi embora, sumiu, né? Naquela noite, o Padre Pio tomou a maior sova da vida dele, porque o demônio se vingou de... Retaliação. Exatamente. Então, a primeira pergunta é, mas espera aí, o Padre Pio não era exorcista, então ele expulsou o demônio com a santidade, com a presença da santidade dele. Uma coisa... Justamente. Agora, como é que ele não conseguia expulsar o demônio da cela dele, que ela dava uma sova nele? Bom, essa pergunta já foi feita outra vez, em uma outra ocasião. É verdade. E eu repito aquilo que eu disse naquela mesma ocasião. Padre Pio não é o único caso de não exorcista que tinha, por santidade pessoal, a possibilidade de fazer um exorcismo. Nós temos vários outros exemplos, não está aqui enumerando. Uhum. O fato é que uma coisa é a santidade dele para expulsar o demônio, outra coisa é a permissão de Deus para que ele sofra dos ataques do demônio. São duas coisas muito distintas. E vão me dizer, bom, se Deus permitiu que ele expulsasse, porque quem expulsa, na verdade, não é o exorcista, quem expulsa é Deus. Claro. O exorcista, ele é instrumento. Né? Como é que esse mesmo que não era exorcista e teve a permissão de Deus para expulsar, recebe a permissão do demônio para atacá-lo? No caso, uma vexação, realmente uma vexação das mais pesadas. A vexação, para quem não conhece, é um ataque externo do demônio sobre o corpo de uma pessoa. Ele agride a pessoa externamente. Como se fosse, por exemplo, você está na sua casa, sossegado, tranquilo, e do lado de fora tem um louco que está gritando, que está jogando pedra, que está pichando sua parede, que está explodindo bomba, mas não atinge você. Você está livre, desimpedido, mas fora está esse barulho, essa zoeira, essa gritaria, essa sujeira, essa imundície. Para dar um exemplo, para entender o que possa ser a vexação. Uhum. Então, essa realidade, por que Deus permite? Para fazê-lo crescer em santidade. Para permitir a ele que pudesse participar intimamente da paixão de Nosso Senhor. Porque nós temos dois santos que falam a mesma coisa, mas de pontos de vista diferentes. Tem Santa Teresa e Santo Inácio. Santo Inácio diz que quando Deus nos ama muito, ele nos preserva do pecado venial. Quando esse amor
de Deus por nós é ainda maior, até dos pecados mortais ele nos preserva. Agora, quando esse amor de Deus por nós é imenso, ele nos permite participar da paixão de Jesus. Santa Teresa diz a mesma coisa, mas do um outro ponto de vista. Quando uma pessoa ama muito a Deus, ela evita o pecado mortal. Esse amor ainda sendo maior, até do venial ela procura escapar. Mas quando esse amor da pessoa por Deus não tem medidas, ela deseja participar da paixão. Ela deseja, ela anseia. Tanto que nós temos muitos santos que pedem a Deus. Há pouco tempo nós celebramos uma, Santa Rita, que teve aquela chaga na fronte, né, causada como se fosse um dos espinhos da coroa de Nosso Senhor. E nós podemos ir por aí adiante. Né? No caso do Padre Pio, ele chegou aos estigmas. Ele chegou a ter as chagas da crucifixão. Né? Agora, mas nós temos muitos santos. Diga, por favor. Não, isso levanta uma outra questão. Né? Eu estava lendo recentemente a vida de Santa Lidivina, né? Que era uma coisa, ela passava sofrimentos fenomenais. Sim. E o médico um dia foi olhar, ela estava com 2 buracos na cabeça, 2 chagas. Então o médico disse para ela falou: o que eu tenho, doutor? Ela falou: só tem 2 buracos na cabeça. Ela falou: que pena que eu não tenho 3, porque eu honraria a Santíssima Trindade. Coisa impressionante. Eu olhei e falei: puxa vida, essa não é a minha via. Mas a sensação... Hoje uma pessoa escreveu para o nosso canal e dizia assim: olha, não tem perigo de... Você fala tanto da santidade, a gente caminhar para a santidade. Agora, se eu caminhar para a santidade, eu vou sofrer perseguições, vai ser igual a vida do Padre Pio, eu não aguento isso. Né? Eu acho que é uma forma muito humana, né, de ver a questão do sacrifício, não uma forma sobrenatural. Muito humana e muito pequena. Exatamente. Porque ninguém chega ao céu sem cruz. Ninguém. O caminho para o céu passa pela cruz. O que nós temos hoje em dia, infelizmente, é uma fé muito açucarada. Nós temos uma fé, e perdoem o que eu vou dizer agora, se vou deixar alguém ferido com essa história. Mas essa história de Maria passa na frente, quer dizer, Nossa Senhora vira um trator de esteira que vai passando e vai carregando qualquer tipo de dificuldade e problema para que eu tenha uma vida boa, cômoda, agradável, feliz, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu não tinha explicitado. Sabe para onde é que eu vou? Para o inferno. Não, eu não tinha explicitado isso, mas era a sensação que eu tinha quando eu via adesivos nos carros, etc. Sim, Maria passa na frente, Maria passa na frente. A impressão que a gente tem é que Nossa Senhora, como eu falei, é um trator de esteira, que vai abrindo, vai afastando qualquer tipo de dificuldade. Não é aquela que soube sempre fazer a vontade de Deus até os pés da cruz. Mater dolorosa. Não é aquela que é capaz de pospor a sua vontade à vontade de Deus. Não. É aquela que vai tirando os problemas do meu caminho. Outra devoção mariana que, para mim, é um tanto quanto suspeita é essa de desatadora dos nós. Eu dou os nó para Nossa Senhora desamarrar? Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. São devoções que, infelizmente, não ajudam a gente a viver o evangelho de verdade. São devoções que querem resolver de forma meio mágica. Problema. Muita gente me telefona pedindo socorro nesses campos. Né? Porque eu tenho um parente esquizofrênico, eu tenho um irmão, um filho, um primo, um não sei quem, e há tanto tempo faz tratamento e não... Esquizofrenia é um troço que vai levar a pessoa para o túmulo. Você vai ter que conviver com isso. Nosso Senhor diz com toda clareza: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. São esses 3 caminhos: renunciar, tomar a cruz e seguir.
E um E outro seguir erro. caminhando, não fica... Né? Não tem uma esteira que você vai segurando só a cruz aqui bonitinha, de enfeite, e ela vai andando assim com você. Não. Não, e é uma, uma coisa que eu chamo isso até de heresia branca, que é aquela ideia de que toda graça tem que vir acompanhada de um consolo, que eu sinto algo espetacular. Não, Se muitas vezes a fosse assim, naridez. Não é normal, digamos, não é o habitual rezar na hora com consolos. Vou rezar meu rosário com consolos diários. Aí seria de uma jeito beleza, nenhum, né? de Não, jeito nenhum. duro. Às vezes é tarde da noite, a gente não Eu tem. lhes dou dois exemplos de duas Teresas, uma tão famosa quanto a outra, a de Ávila e a de Calcutá. A de Ávila passou um período imenso de aridez Uhum, quando ela começou o processo dela de conversão. E ela mesma diz no livro da vida, que é a biografia, a autobiografia dela, que ela não provava a menor consolação, o menor gosto em nada do que ela fazia de espiritual. Nada. A missa, o ofício, o terço, a oração mental, nada. Nada de agradável, de consolador. Vinha, inclusive, aquela tentação de deixa de fazer isso, sua tonta, não serve para nada. Padre Mas Pio ela, passava isso. Padre Pio Padre Pio teve isso muito bem. Quem passou uma vida assim foi a coitada da Madre Teresa de Calcutá. Uhum. E nós temos a correspondência dela com o diretor espiritual, que ele tornou pública depois da morte dela, onde ela diz para ele que tudo aquilo que ela fazia porque ela sabia que ela precisava fazer, não porque ela recebesse algum tipo de consolação divina. E ela sempre disse para suas irmãs, se a gente não fizer pelo menos 2 horas diárias de adoração matinal, a gente não vai dar conta do trabalho durante o dia. Agora, já imaginou 2 horas diante do Santíssimo, calado, sem abrir a boca e sem nenhuma consolação? Bom, o Dom Chotard teve a coragem de falar isso para o Chamberlain, ele que dizia, não sei como é que o senhor consegue fazer tantas coisas. Ele falou para o Chamberlain, que era maçom, ateu, disse assim, experimenta rezar uma Ave Maria por dia que você vai conseguir fazer mais coisas. Foi Pois de é, uma... Mas pois é, pois é, pois é. conversa, né? Mas, bom senhor, o senhor poderia falar, o Padre Pio falava muito, nós aqui já comentamos muito, mas ouvindo isso de alguém que luta contra o principal inimigo desse, que eu vou falar aqui, que é o anjo da guarda, né? Do papel dos anjos da guarda, porque a impressão que as pessoas ficam é que o demônio tenta e o sujeito cai, e que o anjo da guarda não consegue segurar, não consegue defender. Ora, o demônio é mais forte que o anjo da guarda. Você concorda? Não, sou Na entende? verdade, nós nunca somos tentados acima das nossas forças. Uhum. Essa é a verdade. Quem cai, cai porque não usa dos meios necessários para se manter de pé. São Felipe Neri dizia que, dependendo do tipo da tentação, é uma das nossas reações. As tentações da carne, a gente tem que fugir. Foge porque não tem outro jeito. As tentações, por exemplo, da ira, você tem que resistir. Você tem que bater o pé. Né? Você tem que, de certa maneira, se segurar, né? Para evitar que aquilo venha para fora. E há reações que você tem que afrontar. Claro. Você tem que afrontar. Os anjos da guarda vêm justamente para ajudar a gente nesses 3 tipos de discernimento, esses 3 tipos de situação, com as suas inspirações e com a sua oração. Está claro. É isso. O senhor deve se lembrar daquelas antigas estampas que mostravam uma criança
boazinha, com o anjo da guarda bem feliz do lado dela, né? Eu tinha ela em cima da minha caminha, E uma passando por uma, criança passando fazendo por uma uma, coisa ruim, né? não, passando por uma pinguela que ia arrebentar, né? Então o anjo da Ah, guarda. bom, aquele é o tradicional do anjo da guarda, uma situação de uma instabilidade completa, né? Mas eu estou falando de uma que ficava como essa nossa tela aqui, dividida em duas. De um lado, uma criança fazendo algo bom, uma ação boa, e o anjo da guarda todo alegre, feliz do lado Sim, dela. essa existia, muito clássica. E uma outra, uma criança fazendo alguma arte, alguma coisa ruim, e o anjo chorando ali dentro. Indo embora. Pior de tudo é que o anjo ia embora. De Virava... costas para a criança, né? De costas para a criança e chorando. E não é. Outra coisa é imaginar o anjo da guarda um bebezinho rechonchudo, né? Quando eles eram guerreiros, são guerreiros, Coitado dos anjos. são guerreiros. Na verdade, isso daí é uma influência que nós temos, principalmente do barroco. Principalmente. Esses anjinhos com a minha cara assim, gorda, né? Com bochecha e tudo cheio de dobrinha, tudo cheio de curva, com umas asinhas microscópicas, assim, que segura aqueles anjinhos, sabe Deus como, né? Sozinha que não aguenta o peso do anjo. Não aguenta. O senhor pega um peru e põe uma asinha de pintinho nele, para ele poder se manter voando. Então, aquilo ali é anjinho barroco, é anjinho barroco. É verdade. Na verdade, são formas de representar que a arte vai buscar, que a arte procura, porque os anjos não têm corpo, né? São os espíritos. Eu vi em Portugal um anjo com espada e uma armadura que eu nunca mais esqueci. Eu era muito jovem, a minha primeira vez que eu fui para Portugal, acho que eu tinha 19 anos. Eu não sou capaz de lembrar da igreja. Mas quando eu vi aquele anjo de armadura segurando uma espada, eu falei, puxa, isso aqui quebra totalmente as minhas ideias de... Sim. Geralmente, quem é representado com esse estilo é São Miguel. Sim, Né? normalmente São Miguel. Os nossos anjos da guarda são mais light, né? Eles são assim, com outro tipo de representação. Uma tunicazinha. Para não assustar a criança também. Né? Porque já imaginou colocar um anjo vestido desse jeito lá com uma criança? Mas isso aí eu acho que vai na mesma mentalidade de não levar criança para ver enterro. Eu acho que tem que levar. Não, é a vida, meu Deus do céu. Porque a criança tem que aprender o que acontece. Sim, a criança aprende. Além do mais, a gente vê todo dia cenas das mais cruentas nos noticiários. Então, a criança... Eu me recordo de uma vez de um estudo que falava a respeito, né, da capacidade que a criança tem de distinguir o real do imaginário. Então, a criança dizia, quando morre no desenho não tem problema, quando morre no filme não tem problema, quando morre no jornal tem problema. A criança sabia muito bem fazer a distinção, né, entre aquilo que era ficção, apesar dela não conhecer esse tipo de terminologia, era o desenho, era o filme, né? Claro. Do que era o jornal. Não, o jornal, quando morre no jornal, é sério. Né? O jornal é sério. Mas essa questão do anjo como nosso orientador, como nosso defensor, como nosso protetor, ele, de fato, Deus nos dá para nossa guarda e orientação. E ele cumpre o seu papel na mesma medida em que nós permitimos isso a ele. Perfeito. Porque anjo nenhum, assim como o próprio Deus, interfere no nosso livre-arbítrio. Claro. Se eu estou me expondo a uma situação de risco, voluntariamente... Ele até reza por mim, né? Mas... Sim. Eu estou me expondo a uma situação de queda, voluntariamente. Por mais que ele me ilumine a mente e o coração, dizendo, não seja idiota, não faça essa estupidez, não seja cretino, olha a tua salvação eterna, sai desse buraco,
Se eu simplesmente não quero, eu não quero. E ele respeita, ainda que lastime. Não, e ele está sempre conosco, inclusive nas horas ruins. E ele não abandona a gente ganha. No E momento... Se a pessoa lembrasse que quando ela está pecando, no ato do pecado, o anjo está assistindo o pecado, isso evitaria muito pecado, né? Porque é uma coisa terrível. Ele nunca nos abandona. E olha, e tem até pecado que o próprio demônio não quer enxergar. Ah, sim, sim. Eu me recordo de umas coisas que eu andei lendo já faz um certo tempo, são revelações privadas, não tenha dúvida, durante um exorcismo. Mas o demônio dizia, por exemplo, os pecados contra a natureza, os pecados da homossexualidade, que hoje parece que é pecado falar a respeito disso. Pode ser até que o YouTube tire essa parte aqui, não é isso? Vai saber. Mas o fato é que o demônio, durante o exorcismo, dizia: a gente incita, põe fogo, mas na hora do vamos ver, a gente vira a cara. Existe isso causa mal, causa rejeição até o próprio demônio. Exatamente. Que ficou lá soprando as brasas para que pegar fogo. Santa Catarina de Siena teve essa visão, se eu não me engano. Também. Que o demônio tentava, e quando a pessoa caía no pecado, ele se voltava. Porque aquilo agredia a própria natureza dele. Justamente. Bom, porque é contra a natureza. Eu me lembro que uma vez um professor nos perguntava, na faculdade de teologia, né, fez para nós uma pergunta que um professor, ao seu tempo de estudante, fez para ele. Ele perguntou, dei na base da gozação: que pecado é mais grave? Pecar contra o 6º mandamento com uma mulher bonita ou com uma mulher feia? Nossa Senhora. Na hora eu respondi, com a feia. Ele disse, por quê? Eu falei, porque tem que ter intenção mesmo, né? Tem que querer. Com a bonita, a natureza ajuda. Com a bonita, faz parte da natureza mesmo, né? Não, ainda bem. Ele ria, ele dizia, de fato, foi essa a resposta que o nosso professor nos deu na nossa época lá, como estudante. Né? Imagine pecar com alguém do mesmo sexo. Sem dúvida. E hoje em dia, em que ninguém mais quer casar, porque só vai numa reunião que tem 20 casais, só vai ter 18 não casados, né? Justamente nessa hora eles fazem lobby para ter casamento homossexual dentro da igreja. É uma coisa impressionante. Quer dizer, e estão preocupadíssimos com o celibato sacerdotal. Exato. Coisa que nós estamos bem sossegados da vida, bem felizes, bem tranquilos, do jeito que nós estamos. Nós assumimos isso com liberdade, espontaneamente e com alegria. Tem mais essa, né? Com alegria. E eles vêm dar palpite na vida da gente. É isso mesmo. A gente vive num mundo de contradição. Eu tenho uma outra pergunta. Vive num mundo de contradição. Para voltar, então, à questão dos anjos, como o senhor dizia, a importância deles é grande como inspiração, como mestres para nós de como a gente fazer a vontade de Deus, porque aquelas asas que os anjos apresentam são simplesmente para dizer que eles fazem voando a vontade de Deus, com a maior celeridade, com a maior rapidez, sem interpor nada entre a manifestação da vontade de Deus e a sua execução. Maravilhoso. Então, a gente tem que fazer a vontade de Deus assim. A partir do momento que eu sei o que Deus quer de mim, os anjos vão me dizendo, olha, é assim que você deve agir. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que aconteceu comigo. E eu fiquei, puxa, se o senhor Rubens estivesse aqui, eu ia perguntar para ele. Eu entrei um dia desses numa igreja vazia, infelizmente, a gente entra em igreja vazia, mas essa estava tão vazia que não tinha nem o padre. Mas, enfim, estava o Santíssimo, evidentemente. Ao menos esse está sempre presente, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, abandonado, mas está lá. E entrou uns 2 ou 3 senhores, assim,
Um parecia que estava um pouco doente, etc. Sentaram um pouco mais à frente e eu percebi que um deles começou a ter uma atitude estranha. Primeiro ele ficou travado, depois ninguém conseguia fazer ele sentar, depois conseguiram fazer ele levantar. Aí eu pensei com os meus botões, meu Deus, se eu estou sozinho numa igreja, não tem padre, não está o Monsenhor Rubens aqui, se esse camarada aqui tiver possesso, e ele começa a se manifestar, o que eu faço? Saio correndo, o que eu faço? Reza, reza. É a única coisa, né? A gente o que pode fazer é rezar e nunca apostrofar contra o demônio, dizendo, eu te ordeno, saia dessa pessoa, eu te comando em nome de Jesus Cristo, pela força do sangue de Cristo. Não, 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 não. Reza eu mesmo, sendo exorcista, se eu não estou no território da minha diocese, eu não tenho autoridade para fazer isso. E eu vou estar lidando com uma situação de risco para mim. Sem dúvida. O que é que eu, mesmo sendo exorcista, fora da minha jurisdição, porque tem gente que pensa que exorcista é exorcista no mundo inteiro. Não, exorcista é exorcista na sua diocese. Não, já teve gente aqui que pediu para você exorcizar antepassados. Aí é complicado. Tem outra coisa. Esse é outro... É problema. O fato é que a realidade é essa. Diante desses fatos, assim, eu estou numa situação de sinuca, né? Daquelas bem de bico. Uhum. O que eu posso fazer? Eu rezo. Eu sei rezar o terço? Eu vou rezar o terço. Eu sei pedir a Nossa Senhora que interceda por aquela pessoa? Eu vou fazer isso. Mas não eu se... sei. Sim, as orações mais comuns possíveis. Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Credo. As orações do cristão. Salve Rainha. Uhum. Reza o terço ali, meu Deus do céu. Reza o terço. Não, tá bom. Eu me pus esse problema que eu falei, isso aqui está ficando grave. Daqui a pouco... Não. O senhor... Não, agora, não. Deixa eu lhe consolar, então. Vou lhe contar um fato. Só o milagre sem o santo. Um arcebispo está conversando com uma pessoa que foi levada até ele, porque essa pessoa sofre de ataques do demônio sob forma de possessão. O bispo não acredita. O bispo não quer conceder que isso aconteça. Quem levou essa pessoa? Ele foi um outro bispo que era auxiliar dele. Quer dizer, não era um idiota qualquer, um fanático, um desorientado. Durante a conversa, o senhor expõe, né, ao bispo o que estava acontecendo com ele, tudo que estava passando. Aí vira o bispo e diz, mas isso é bobagem, né? O senhor já não renunciou a Satanás? Meu Deus. O homem começa. Não renunciou a Satanás? O homem fica pior. Na terceira vez que ele pergunta se renunciava a Satanás, o bicho vem para fora. Esse homem sai correndo do próprio escritório, apavorado. O arcebispo. O arcebispo. Meu Deus. Gritando por socorro, perguntando o que ele vai fazer. Ora, o que é que ele vai fazer? Para começo de conversa, ele é exorcista por ofício. Se ele nomeia um exorcista, ele é. Ele é exorcista na sua arquidiocese por ofício. Ele supõe-se que seja capaz de, pelo menos, rezar Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Credo, essas outras orações do cristão. Nem precisa ser em latim, né? E não precisa nada. Me disseram que não se ensina mais latim hoje em dia. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Acho que a minha foi uma das últimas turmas que viu cor de latim na frente dos olhos. E nem foi um curso muito longo. Foram 3 anos só.
Terceiro, ele não é capaz de afrontar uma realidade dessas, tem que sair correndo pela cúria, gritando, pedindo socorro, que alguém venha socorrê-lo, quando ele tem a faca e o queijo na mão? Mas ele não acreditava também que tinha a faca e o queijo. Esse que é o problema, né? É. E o mais triste, nem mesmo depois dessa situação, ele nomeou um exorcista para a sua arquidiocese. De boca, ele autorizou um padre a acompanhar esse caso específico desse senhor, uma arquidiocese que tem milhões de habitantes e não tem um único exorcista. Os que precisam vão para outras dioceses limítrofes que têm exorcista para poder ser atendido. Padre, uma Eu curiosidade. não estou dizendo que precisa nomear um exorcista porque tenham casos de possessão. Eu estou dizendo que precisa nomear um exorcista primeiro porque a Santa Sé mandou isso. A penitenciária apostólica mandou. Que pelo menos um por diocese. Segundo, para dar orientação para as pessoas. Todo santo dia eu recebo de 2 a 3 telefonemas e ao menos 1 ou 2 e-mails com gente pedindo informação, gente desorientada, achando que é demônio, quando na verdade não é, a maior parte não tem nada a ver com isso. Essas pessoas esquecem que a gente tem que esgotar todas as possibilidades naturais. Eu estou com um problema de saúde, geralmente é problema de saúde. Estou com um problema, às vezes é problema psicológico ou psiquiátrico. Estou com esse tipo de problema, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico primeiro. Depois, se o médico me diz que o meu organismo está direito, a minha cabeça está direita, e eu continuo tendo essas coisas, aí eu vou procurar o meu pároco. Claro. E aí, né, eu vou procurar viver primeiro uma vida cristã. Eu já falei isso uma porção de vezes. Uma confissão bem feita. Desculpa, mas era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque a confissão é exorcística. Mais do que o próprio exorcismo. Mais do que o próprio, porque é um sacramento. O exorcismo é um sacramental. É. A confissão é um sacramento. Impressionante. Instituído por Nosso Senhor. Então, nós temos aqui, né, uma confissão bem feita, como Deus manda, né, sincera, honesta, e com verdadeiro desejo de superação e de emenda, que confessar por confessar, dizer, fui lá, confessei, mas não estou muito preocupado em mudar de vida. Aí não resolve. Isso não é nada. Isso é palhaçada, isso é brincar com Deus, isso é um sacrilégio. Propósito de emenda. Né? Propósito de emenda, é o mínimo que se espera. Né? Arrependimento, de verdade, de um lado. Propósito de emenda do outro. Então, precisa disso. Até porque uma confissão feita, que é em más condições, ou a pessoa sabendo que não está fazendo uma boa confissão, etc., é um sacrilégio. É sacrílega e piora a situação da pessoa. Piora. E é sacrilégio também, né? É sacrílega. No mesmo nível do comungar estado de pecado, por exemplo. Idem, a mesma coisa. Eu sei que eu não estou em condições, mas qual é o problema? Agora, o possesso, ele vai tomar a iniciativa de procurar fazer uma boa confissão, por exemplo? Olha, o possesso, ele vai ter certas dificuldades. Mas, para isso, existe a graça. E posso lhe dizer até o seguinte, que a penitenciária apostólica tomou essa atitude de exigir que as dioceses tivessem pelo menos um exorcista cada uma, por situações que aconteceram durante as confissões. Porque a penitenciária apostólica é o mais antigo tribunal da Igreja. A Igreja tem 3 tribunais
tem a penitenciária, a assinatura apostólica, que seria o nosso Supremo, e a rota romana. Uhum. Né? Eu pensei que a rota que era o STF. Não, o STF é a assinatura. Certo. Assinatura apostólica. Ela que é Aliás, bam, bam, bam. nós estamos falando com um canonista de primeira ordem. Hein? Disso aí, nós vamos fazer um dia De uma... peso. Não, não. Nós vamos qualquer dia fazer uma conversa com o senhor só sobre direito canônico, porque as pessoas pensam que o que vale é a lei dos homens, mas não sabem que a lei de Não, Deus e da igreja, todos nós somos patriotas da igreja, por assim dizer, né? Estamos pois, sujeitos às leis da igreja. lógico. E esses dois que eu citei, a assinatura e a rota, eles são para foro externo, ou seja, o nosso relacionamento com os demais. Uhum. A penitenciária apostólica é de foro interno, é a nossa consciência e Deus. É a penitenciária apostólica que também dispensa, em nome do Papa, as indulgências e assim por diante. Uhum. Então, muitos casos chegaram até a penitenciária apostólica, dizendo durante a confissão começaram a ter certas manifestações, certas realidades, que os padres nunca tinham visto isso antes de confissão. E não era padre verde, que tinha acabado de ser ordenado, cheirando a óleo ainda. Não. Padre com vários anos de ministério, gente que é acostumada no ministério, inclusive, da penitência. Uhum. E falei, o que a gente faz nessa situação muito estranha? O que está acontecendo? Depois, estudando com as pessoas, as situações e coisa e tal, começaram a ver, então, a necessidade de, pelo menos em cada... O Código de Direito Canônico já diz isso, o Cânon 1172 diz. Né? Só que muitos dos nossos bispos nunca se preocuparam com isso. E não se preocupam ainda. A penitenciária apostólica mandou um decreto dizendo que todas as dioceses deveriam ter ao menos um e que depois enviassem para eles, lá em Roma, o nome do ou dos exorcistas daquela diocese. Infelizmente, isso ficou letra morta. Não, e se naquela época, onde se criou a necessidade de ter um exorcista, etc., aconteciam essas manifestações do confessionário, hoje em dia deve ter aumentado. Suponho. A menos que as pessoas já vão cometendo confissões sacrílegas, está acabado, vai, e não esteja... Não, mas eu estou pensando em gente séria, estou pensando em Claro, gente direita, claro. gente honesta, gente correta, gente que quer, de fato, comunhão com Deus. É. Não estou pensando em gente que vai simplesmente ir lá para brincar de confessar. Bom, A minha experiência pessoal, né? A minha experiência pessoal é de pessoas que realmente buscam. Eu fui obrigado a negar absolvição na minha vida 4 vezes. poxa. Eu não sei dizer quantas pessoas eu já absolvi, mas eu sei dizer quantas eu fui obrigado, pela situação da pessoa, a negar a absolvição. E eu garanto para o senhor, é horrível. Não, É horrível. A gente sofre muito. O senhor não tinha a imagem do Padre Pio que dizia para ele esse assim, esse não, né? Porque o Padre Pio negava uma barbaridade Sim, sim. Mas a imagem, aquela Nossa Senhora delle Grazie, é que dava o sinal para ele. O senhor já pensou um negócio desse? Pois é, eu não tive nunca nenhum sinal, a não ser a minha própria consciência de pastor. Claro. E a situação em que a pessoa se apresentava ali sem arrependimento, sem nenhum tipo de atitude de conversão, por hábito, ou simplesmente para tentar uma acomodação da consciência. Uhum. Aí a pessoa chega para mim e fala, não perdoo, não vou perdoar. Fala, então, se você não perdoa, eu também não posso. Olha como você reza o Pai Nosso, criatura. Você não diz, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim, esse assim, coloca nas mãos de Deus.
e na mão do confessor 1 metro e uma balança. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não tenho como escapar disso. É isso mesmo. Ou a pessoa estava assim, muito assim, não foi nada não, bobagem, besteira. É. Olha, Doutor, escuta, eu soube que o senhor está para viajar para o eu exterior. preciso ir ao México. Na semana que vem, segunda-feira que vem, eu já estou de viagem. E é para alguma reunião de exorcista? É. É porque eu li uma notícia que ia haver lá uma reunião de exorcismo. É para isso. Então, Mas o fato é que essas situações a gente é constrangido a tomar certas atitudes que não seria aquilo que a gente queria fazer, de jeito nenhum. não. Mas é sempre para o bem do penitente. Então, se alguém que está me escutando começa a ter ideias de que pode ser demônio, que não, primeiro, tira da cabeça essa história. E, pelo amor de Deus, não vão atrás desses que ficam dizendo o Espírito Santo me revelou o quê? Não, o Espírito Santo não revelou nada para ninguém. Puxa. Já acabou a revelação faz muitos anos, quando morreu o último dos apóstolos, que foi São João. Acabou a revelação. Acabou a revelação. Então, para com essa história de que o Espírito Santo me disse isso, o Espírito Santo me disse aquilo. Geralmente, o Espírito Santo só diz besteira para essa gente. Então, eu duvido muito que seja o Espírito Santo. É mais a imaginação da própria pessoa. Coitado do Espírito Santo que leva fama. Aqui você já está abrindo outro programa. Dá para a gente fazer vários. Né? Não sei se isso termina vivo no final, mas enfim. E ainda vem depois essa gente dizer: não, mas lá no grupo foi dito isso. O tal fulano, o tal obreiro, quando é protestante, que até protestante vem procurar. Claro. Claro. Imagina o grau de desespero deles para vir procurar um padre. Mas vem. Não é brincadeira. Mas, primeiro, então, a gente tem que expurgar, né? Vamos limpar, vamos fazer uma triagem nas coisas. O que é físico, médico. O que é psíquico, se tem medo de ir direto no psiquiatra, vai a um psicólogo primeiro. E, se for necessário, então, psiquiatra, né, mais adiante, porque vai precisar de medicação. Claro. Mas vai precisar de terapia com esse negócio todo. Agora, se um neurologista, ou, dependendo do tipo de situação, um outro clínico, se eu não sei que médico ir, vou a um clínico geral primeiro. Claro. E ele vai me endereçar depois para os lados que precisam. Mas não começa a ouvir conversa de comadre, não começa a ouvir benzedor, não começa a ouvir esse tipo de informação de gente que ouve o galo cantar, mas não sabe onde. Não, sem dúvida. Sem dúvida. E nunca pensem de cara. O próprio ritual dos exorcismos, a primeira no número hipótese, 16, né, fala para nós o seguinte, que nenhum exorcista aceite de cara que aquilo seja uma manifestação demoníaca extraordinária. Nenhum exorcista aceite isso de cara. A prudência, o bom senso, ensina a gente a ter dúvida. E eu vou aproveitar até o programa para dizer uma coisa. Nós, da Associação Internacional dos Exorcistas, estamos para lançar em língua portuguesa um volume que se chama Diretrizes para os exorcistas, mas que não é só para exorcista. Qualquer pessoa que esteja interessada nesse tipo de assunto vai poder encontrar nesse volume, né, muito material a respeito da questão exorcística. Muito material. Muito. De formação. Começando desde o primórdio, desde o comecinho. Deus e a criação do mundo. Até as várias manifestações extraordinárias do demônio na vida das pessoas, passando pela ordinária, que é a tentação. Claro. Vai sair pelas edições CNBB. O livro original foi escrito pela associação como um todo. Ali tem a contribuição
de muitos de nós, muitos teólogos nossos, e muita experiência nossa, né? E foi trabalhado, revisado, passou pela mão de 3 congregações romanas: clero, doutrina da fé e sacramentos. Olha, mas isso é auspicioso, porque mostra que existe uma demanda por esse tipo de doutrina Sim, aqui no nosso país. Isso o é. imprimatur veio do Vicariato de Roma. O cardeal prefeito faz a apresentação, Uhum. o cardeal vigário, desculpe, faz a apresentação, aquele que administra a Diocese de Roma em nome do Papa. Uhum. E aqui no Brasil, quem faz a apresentação é o Dom Pedro Cipollini, que é o presidente da Comissão de Doutrina da Conferência Episcopal, da CNBB. E nós estamos, então, em processo, eu fiz a tradução, essa tradução foi entregue para a Congregação do Clero para fazer a revisão, recebemos a aprovação da Congregação do Clero da tradução, não só da obra, mas da tradução. Uhum. Então, o cuidado é muito grande. O cuidado é muito grande. Não se está tratando. Não se está tratando. E agora vai para as mãos não só dos exorcistas, mas de todos os fiéis que queiram uma formação séria e sólida a respeito dessa realidade. Fundamental, fundamental. Bom, senhor, eu tenho medo aqui dos que editam vídeo, que vão reclamar. Dos seus assessores? Dos assessores, dos colaboradores. Quando é assessor, ainda é mais fácil. Agora, quando é colaborador, é mais complicado. Então, e também tenho medo do esquema draconiano que estão usando nas redes aí, mais ou menos para censurar tudo, né? É uma coisa tremenda. A nova censura já está. Eu sei. Infelizmente, para outras coisas não tem censura. Nenhuma. Não. Nenhuma. Outro dia alguém... Eu dizia outro dia na igreja que para uma parada gay não tem censura, mas para uma procissão tem censura. Não, e agridem. Choveu na Sim. França. Aqui também no Brasil aconteceu. Agora, outro dia, por exemplo, alguém me disse: olha, nós temos que divulgar o Padre Pio no TikTok. Eu nem sabia o que era o TikTok. Ah, uma rede, etc. Eu fui olhar. Não dava para continuar olhando sem cometer pecado mortal, porque eram todas as coisas eram imorais, indecentes, etc. Eu duvido que alguém consiga assistir aquilo ali meia hora, nem precisa tanto. E não se consegue. Não se consegue. Eu não sabia o que era isso também. Uma vez me perguntaram o que era, eu falei, nunca ouvi falar. Me mostraram, falei, pelo amor de Deus. Não, eu respondi para quem me propôs, falei, eu não vou colocar o Padre. Tem muito videozinho curto lá, ridículo, cretino, né? Não. Gente caindo, levando coisa na cara, não, começa que é pastelões. Pecado contra a inteligência já, né? Irrita pela falta de inteligência. Mas o que tem de provocação do outro lado é incrível. Não, eu falei, não vou colocar o Padre Pio nesse lixo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas eu queria agradecer muito ao senhor dessa sua ajuda. Eu tenho certeza que é o vídeo que vai ser assistido assim, do começo ao fim, porque as pessoas se interessam muito por esse assunto. É verdade. Eu costumo dizer que o Brasil católico, hoje em dia, anda numa grande orfandade de sacerdotes, padres, catequistas bons, etc. E o senhor aqui nos presenteou com coisas maravilhosas. Eu queria só pedir que, depois de suas palavras finais, o senhor nos desse uma bênção muito especial a todos que assistirem esse vídeo. Bem, concluindo, então, o que eu gostaria, além de agradecer a delicadeza do senhor pelo convite, né? Eu gostaria que as pessoas tivessem bastante claras diante de si essa realidade. Antes de pensar que é o demônio que está agindo, olhem para a própria natureza das coisas, da natureza dos fatos. Problemas de caráter físico, vou procurar um médico. Pode ser um problema neurológico.
então vou procurar um neurologista. Problemas de caráter psíquico, eu começo com um psicólogo. Se for necessário, vou até um psiquiatra e vou fazer terapia. Ninguém procure o exorcista achando que eu vou fazer milagre. Porque o que tem de gente que já tem diagnóstico fechado. Ah, mas faz tantos anos que está em terapia. Mas vai precisar disso. Vai precisar disso. E tem situações que a gente tem que ter a consciência de que elas são perenes, são permanentes. Quem sofre, por exemplo, com uma esquizofrenia, vai levar isso para o túmulo. É a cruz dele. É a cruz de cada dia que a gente é obrigado, né, como bom cristão, a receber de Deus, agradecer e se santificar com ela. Isso é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa imprescindível. Né? Quando a gente reza o Pai Nosso e diz, seja feita a vossa vontade, não é uma brincadeira. É Nós não sério. estamos aqui dizendo para Deus, seja feita a vossa vontade, conquanto ela seja igual à minha. Ou menos naquilo e naquilo e naquilo, né? É, porque muitas vezes a gente faz certas exigências a Deus, depois reza um Pai Nosso para dar uma azeitada nas molas, para ver se o negócio flui melhor. Põe prazo para Deus, pede um milagre e dá prazo, né? E dá E prazo. depois você revolta se Deus não atender. Ainda tem mais essa. Justamente. Justamente. Tem certos tipos de devoção. Uma vez eu vi um Santo Antônio, tivemos uma festa dele ontem, eu vi um Santo Antônio que o menino Jesus saía. E aí me explicaram por quê. Porque quando pediam a graça, arrancavam o menino Jesus e só devolvia para o Santo Antônio quando a graça fosse alcançada. Uma espécie de punição. Gente que reza Salve Rainha até o mostrai-nos, quando perde alguma coisa, porque diz que Nossa Senhora fica ajoelhada no céu, quando se reza Salve Rainha, e para ela levantar e fazer as outras coisas que ela tem para fazer, então ela mostra para a gente onde é que está aquilo que a gente está procurando. São absurdos isso. São coisas assim de crendice em grau extremo. Isso não é fé. Aprendamos a separar crendice de fé. Aprendamos a fazer essa triagem, essa Ainda mais separação. num país com uma tendência sincretista brutal, né? Nós, infelizmente, sofremos muito com isso. É. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção. E eu, agradecendo mais uma vez a atenção de todos aqueles que estão nos ouvindo, eu peço que Deus Nosso Senhor, né, pela intercessão do Padre Pio, dê a todos uma fé sólida, uma fé robusta, uma fé esclarecida, uma fé iluminada, uma fé que seja o espelho do catecismo. E se eu posso lhes fazer uma recomendação, procurem aquele catecismo de São Pio X, chamado Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Internet tem várias versões. Aquilo é uma preciosidade. Tem a pergunta e, em seguida, logo abaixo, vem a resposta. É uma resposta simples, clara, que não tem dúvida. Simples, evidente, clara. Se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica, aquele tijolão, aquilo é complicado, porque aquilo foi escrito para bispo, não foi escrito para o povo. Pega esse que foi escrito para o povo. Leia, estude, conheça a sua fé. Pratique depois a sua fé. E cada um vai ver a riqueza, a profundidade, a grandeza desse tesouro que nós temos nas mãos. Uma devoção verdadeira ao Padre Pio não é usá-lo, como eu disse, como trator de esteira para ir empurrando o problema e desmanchando o nó das coisas. Ele disse isso várias vezes, inclusive. Pois é. Uma devoção verdadeira ao Padre Pio pede de nós conhecimento da nossa fé para poder praticar. Porque eu não vou ter a prática sem a ciência.
Primeiro eu tenho que conhecer. Claro. Depois que eu conheço, eu pratico. É como uma língua. Eu não posso falar uma língua que eu não conheço. O senhor sabe que, recentemente, infelizmente eu tenho muito má memória, mas foi acho que na semana passada, eu gravei um vídeo que eu estava lendo um texto do Padre Pio e que ele dizia a respeito dos nossos dias. Ele profetizava a respeito dos dias que nós íamos enfrentar e que estamos enfrentando hoje, porque a descrição era incrível. E ele dizia para os filhos espirituais, para vocês aguentarem esses dias só com comunhão, confissão, sacramento, e depois missa, e depois ele dizia, e catecismo. Ele colocava no mesmo nível dos sacramentos. É impressionante. Porque nos sacramentos eu celebro a fé. No catecismo, eu raciocino a fé. A nossa fé é uma fé muito lógica, é uma fé muito clara para a nossa mente. Porque foi assim que Deus nos criou, pessoas racionais. A nossa fé não pode ser diferente. A nossa fé tem que ser uma fé dessa natureza humana, que é racional. Exato. É também afetiva, é cordial. Sim. Mas não deixa de lado o racional. Jamais. Nós temos, na nossa piedade popular, muita presença do afetivo. Nós temos muita presença dessa realidade emocional. Falta para nós essa consciência iluminada pela razão, para saber por quê. São Pedro fala na sua primeira carta que nós devemos estar sempre prontos para dizer para todo mundo as razões da nossa fé. Por que que muita gente deixou a fé católica por outras coisinhas por aí? É isso mesmo. Por falta desse fundamento, por falta dessa base. Porque quem tem essa base não troca a fé católica por nada. O senhor deve Por conhecer nada. o padre Leonel Franca, né? Eu já converti muito protestante dando de presente o livro A Igreja, a Reforma e a Civilização. Protestante que não seja orgulhoso nem de mau espírito, né? Se ele lê, aquilo tem uma lógica que a pessoa diz, não, eu tenho que ser católico. Não tem jeito. É uma questão de raciocínio. Quando o senhor falou muito bem, não tem má vontade, não tem preconceito. Né? Orgulho. Não tem orgulho. É difícil essa parte também, orgulho. Então, o que eu digo é isso. Né? Por favor, procurem. A internet tem. Então, nem precisa comprar. Baixa. Imprima, porque fica mais fácil de ler. É isso. Imprima. E encaderna, passa um espiralzinho aí para ficar mais fácil, não perder as folhas. Não custa o olho da cara fazer uma encadernação de espiral. Leia, estude, procure compreender e conhecer a própria fé. Porque sem isso a gente não vai para o céu. Muito bom, muito bom. A gente não vai. E catequese não é uma coisa só para criança. A gente pensa em catequese de primeira comunhão. Aquela é uma fase da catequese. Catequese é para todos nós a vida inteirinha. Exatamente. A vida inteirinha. Naquele catecismo, os senhores vão encontrar aquilo que eu estudei em 4 anos de faculdade de teologia. É impressionante. O que eu precisei de 4 anos na faculdade de teologia para estudar, vocês vão encontrar naquele volumezinho ali, em pergunta e resposta, de maneira bem sintética. Impressionante. Tem dúvida? Pergunta para o seu pároco. Fala, padre, aqui, olha, eu estou com uma dúvida a respeito desse termo. Bom, pega um dicionário, às vezes, se for necessário, também para usar, né? Claro. O pai dos burros serve para isso também, né? Eu... Tem um termo lá que eu não conheço, eu vou olhar no dicionário. Agora, se é uma questão de teologia, pergunta para o seu pároco. Né? Mas vai estudar e vai se abismar de ver a profundidade e a riqueza. E a beleza. Né? E a beleza que está inerente, sem dúvida. Fantástico. Muito obrigado, professor Rubens. Olha, nós todos aqui que estamos assistindo, nós vamos rezar para o senhor ir para o céu, porque senão vai ficar... Nós vamos poder ter conversas dessa aqui sem tempo. E o senhor reze para nós irmos também, né?
Senão não Sem vou... dúvida, eu agradeço as orações pelo meu ministério, pela minha santificação. Ninguém de nós se salva sozinho. É verdade. Ninguém se salva sozinho. E Sim, nem se perde sozinho também, infelizmente. exatamente. Quem desce, desce carregando alguém. Quem sobe, também leva alguém consigo. Verdade. E vamos pedir agora a Deus a sua bênção para concluir essa nossa transmissão. O Senhor esteja convosco. Contigo também. Pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, Monsenhor Rubens. E até breve. Vamos, se Deus quiser, nos encontrar e naquilo que eu, como eu disse para o senhor, puder ser de utilidade, disponha. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.